Bom, então no primeiro vídeo vocês viram que a gente fez um desenho utilizando o lápis grafite. Claro, toda a estrutura, todo o grid a gente faz com lápis azul, que é para dar essa forma, né, essa estrutura para o desenho. Depois a gente vem com o lápis grafite. E agora no segundo vídeo, nesse segundo exercício, a gente vai fazer utilizando as canetas nanquim. Então a gente vai também fazer a mesma estrutura. Começa com lápis azul, cria um grid, cria a composição e daí depois a gente passa para a caneta nanquim, que é uma técnica um pouquinho diferente. E a gente vai ver isso utilizando uma ilustração do Léo Natsumi. Então vamos conferir isso aí. Então pessoal, a gente vai fazer um desenho então do Léo Natsumi, que é um ilustrador aqui de Porto Alegre e que ele tem vários clientes e é freelancer, né? Faz vários projetos para Uber, para Google, etc. E a gente vai copiar um desenho aqui da Uber, um desenho que ele fez para Uber no ano passado. E a gente vai selecionar um desses desenhos que ele fez aqui. Então a gente vai selecionar esse desenho e vamos passar para o Illustrator. No Illustrator a gente vai também dividir em grid a ilustração, mas a gente vai dividir de um jeito diferente aqui, porque a gente vai analisar a partir da regra dos terços. Se vocês observarem bem essa ilustração, ela tem alguns pontos que chamam a atenção, né? Como o avião, a mala, a cabeça do personagem, o corpo e o carro embaixo. E colocando isso num grid em terços, né, como a gente faz na fotografia, por exemplo, a gente vai ver que a cada módulo vai ter um elemento que chama mais atenção. Então vou dividir aqui utilizando linhas paralelas, né? Então dividir em 3 partes na vertical e também dividir em 3 partes na horizontal. E agora ó, a gente consegue ver, por exemplo, que o avião está no primeiro quadrante e a mala está no último quadrante, assim como a cabeça tem um quadrante, o corpo tem outro e o carro está nos terços ali mais de baixo, né? Então a gente vê bem estruturado o desenho dentro desses quadrantes, o que é bem legal. E a gente vai reproduzir isso agora no papel, usando o lápis azul. Então, para a gente fazer esse desenho, eu vou utilizar o lápis azul, né, como no último vídeo. Peço desculpa aí no início do vídeo porque ficou com pouco foco. Ainda estou aprendendo como é que ajusta isso. Mas eu peguei o tamanho do lápis para servir como base para o quadrado principal, né? Para a área da ilustração. E para fazer a divisão em 3 quadrantes, eu peguei uma reta, dividi essa reta em 4 e agora eu vou puxar dos 3 pontos dessa reta, eu vou puxar fazendo linhas paralelas. Isso faz com que eu consiga dividir uma reta em 3, utilizando a partir de uma outra reta que é dividida em 4 pedaços. Eu vou usar uma base aqui para utilizar, só para fazer como transferidor, né? Utilizando assim para fazer uma linha reta. Se vocês quiserem usar uma régua ou qualquer superfície que seja reta. E daí vou passar essas três divisões. Dessas 3 divisões eu vou ter daí o tamanho do módulo, né? Que eu vou copiar e repassar esse módulo para o outro lado do quadrante ali do desenho. E agora eu conecto eles. Então eu faço a mesma coisa para vertical também, né? E daí eu vou ter os 9 módulos, né? Formando os terços, né? Então a gente tem essa divisão da ilustração nesses quadrantes.
Então, se eu observar ali na miniatura, eu tenho o avião nesse primeiro quadrante. Então, eu posso desenhar, copiar o avião nesse primeiro quadrante, assim como a estrutura da cabeça naquele segundo, o tronco do corpo dele, e daí eu vou fazendo os esquemas, né? Não preciso desenhar perfeitamente o desenho, mas é mais como a estrutura, né? Também não ficou exatamente do mesmo tamanho, né? A proporção, o carro tá um pouquinho mais para baixo, mas não tem problema. Agora eu vou utilizar a caneta Nanquim, vou usar uma 08 e uma 03. Essas canetas Nanquim, elas são descartáveis, então dá para usar e depois não precisa ter a preocupação de recarregar elas, né? E aqui eu vou passar então uma caneta 03 para fazer o contorno desse desenho utilizando a Nanquim. E daí sim, né, com a caneta Nanquim eu cuido para fazer um desenho mais correto, né, mais finalizado, como nas mãos ali, a mão bem estruturada. O avião tem detalhes internos, então a caneta Nanquim tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E eu troquei de espessura na parte das pernas, eu tô colocando uma 08, porque como no desenho é uma parte mais escura, né? Ele é todo uma cor preta, eu posso utilizar daí uma Nanquim mais escura na parte das pernas dele, que dá um efeito legal. E todo o resto eu estou usando uma 03 por enquanto. Então faço todo o preenchimento dali, todas as delimitações usando essa 03. E para finalizar o desenho, daí eu vou vir com a 08 de novo e vou fazer o contorno de todo o desenho, só na parte externa. Isso fica muito bom porque o desenho se destaca bastante. Então eu passei uma 08 em toda a volta do desenho. E esse é o resultado final, ó, fica bem próximo com o que a gente tem da referência. E é ótimo pra gente praticar, né? Fazendo essa prática a gente fica cada vez melhor e vai pegando esses princípios. Beleza?